Voltamos com a entrevista com o ex-ministro José Eduardo Cardoso. Ministro, uma coisa que causou muita dúvida em todo mundo, aquele período, logo que terminou as eleições, que havia uma percepção de que o terceiro turno já tinha começado. Sim. O que aconteceu naqueles meses até começar o governo Dilma, que a presidente desapareceu? Era você e o ministro Mercadante que estavam mais próximos dela? O que se ficou fazendo naquele período? Olha, ali foi um período muito difícil, porque se você lembrar, logo depois do resultado da eleição, você teve a primeira divulgação da lista das pessoas com foro privilegiado envolvidas na Lava Jato, onde o Ministério Público Federal anunciou as medidas. Aquilo trouxe um processo de desestabilização política muito forte. E nós tivemos o azar histórico de termos Eduardo Cunha eleito presidente da Câmara. Então ali se inicia um processo de desestabilização clara, onde havia uma pactuação. Então, mas vamos pegar essa eleição do Eduardo Cunha. A tentativa de derrotar o Eduardo Cunha foi canhestra, não tinha... Veja, não tinha campo de composição, eu acompanhei um pouco à distância isto, mas havia o seguinte, compor com o Eduardo Cunha era uma das coisas que Dilma Rousseff não concordava em hipótese nenhuma. Não compondo, derrubou. Exatamente, mas veja, é aquele negócio, você vai fazer É um horror. É um horror. Quando você faz um pacto com o demo, né, você não sai mais do inferno. Mas como é que foi, no primeiro governo, o fato, por exemplo, da presidente, os próprios, os ministros dos tribunais tinham reclamação de não atendimento, o prefeito de São Paulo não era recebido, os deputados tinham reclamação. E a gente sabe que a parte mais barata de um acordo político é tratar bem as pessoas. Mas eu te falo o seguinte, eu fui deputado 8 anos. Eu não me lembro de nós termos uma situação em que os deputados se diziam que eram bem atendidos no Brasil. Tá. Eles ficaram muito sensíveis para excesso de poder. O problema é o seguinte, quando a economia vai bem, isso. Tudo fica bem. Você acha que está bem atendida, mas quando a economia vai mal, e aí nós tivemos problemas econômicos já no final de 2014, com uma série de situações decorrentes que você conhece muito mais do que eu, e é um analista brilhante, sabe da questão das commodities e tudo aquilo que impediu. Com a eleição de Eduardo Cunha, se utiliza a crise econômica, porque a oposição também tinha claro, se não derrubasse o governo nesse período de crise, nós permaneceríamos neste projeto por muitos anos. Então ali eles tinham clareza, que eles tinham que aproveitar a crise econômica para acirrar a crise política, para a crise política alimentar a crise econômica, para a crise econômica alimentar a crise política, e o processo ser feito dessa maneira. E nós começamos a viver isso. Né? E com a vitória de Eduardo Cunha e a aliança tática entre a oposição e Eduardo Cunha, nós não conseguimos tomar as medidas para resolver nada da economia, se destabiliza tudo. Só uma curiosidade, como é que era o relacionamento de vocês com a Embaixada Americana? Veja, eu também não tinha uma relação direta, me diziam que era bom, tá certo? Quer dizer, me diziam que era bom. Nós tivemos um momento agudo, que foi quando se descobre que Dilma Rousseff da espionagem. Eu, inclusive, tive a oportunidade de comandar a equipe que foi aos Estados Unidos, e tivemos uma audiência com o vice-presidente dos Estados Unidos, com o Joe Biden. E realmente, eu acho que naquele momento eles ficaram um pouco surpresos com a nossa reação muito firme em relação à investigação que eles tinham feito sobre nós, tá certo? Nós dissemos que não consideramos inaceitável e nós propunhamos uma identidade de tratamento. Ou seja, se o Brasil quisesse ter acesso a informações de um cidadão americano, nós tínhamos que pedir a justiça deles. E eles, para ter, tinham que pedir a nós. Né? Eles não aceitaram isso em hipótese nenhuma naquele momento. Nós tivemos um momento difícil, tanto que Dilma suspende a sua ida aos Estados Unidos da América e depois, posteriormente, chega até a conversar com o presidente Obama em outros momentos sobre isso. Não ou seja, aquele é um momento de tensão. Fora isso, desconheço outras situações. Uma coisa que falta, a gente não percebe nos partidos políticos, não percebe, mas principalmente no governo, é um grupo de pensamento estratégico. Ou seja, a gente estava vindo com aquela onda de mal-estar, antes da crise mesmo, com as redes sociais já vocalizando aí uma destruição do mercado de opinião. Nós tínhamos uma nova militância vindo para as ruas, desde a molecada mais à esquerda até os MBLs da vida aí. Eu cheguei a conversar com a presidente uns 2 meses antes daquelas manifestações, falando da militância digital, que estava órfã, sem bandeira, sem nada. Como é que se discutia internamente esses fatores? Eu diria a você, Nassif, que acho que, de certa forma, todos nós fomos surpreendidos um pouco por esse processo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi uma análise que o IPEA fez, um estudo que o IPEA fez lá em 2013 sobre
essa questão dessas manifestações, e ali começa todo um processo de mudança muito grande de um cenário que ninguém realmente conseguia explicar direito. O IPEA fez uma análise muito interessante, mostrando que o Brasil tinha passado por uma grande mudança social, de composição social. Pessoas que estavam abaixo da linha da miséria passaram para a classe média, né, e milhões de brasileiros. E não houve, porque nem poderia haver, pela velocidade com que isso se deu, um aumento da situação de infraestrutura na prestação de serviços do país. Então, o que acabou acontecendo? Muitos começaram a ter acesso a realidades da prestação de serviços que não tinham antes. E a ampliação dos serviços não se deu na mesma proporção. Então, você tinha aeroportos abarrotados, você tinha o trânsito nas grandes cidades totalmente atingido, né, pelas pessoas que começaram a comprar veículos. Então, você começou a ter um certo mau humor social, onde aqueles que já estavam na classe média disseram, peraí, esses agora estão chegando e eu não subi. Quer dizer, estão tendo acesso à mesma coisa que eu não subi, o que está acontecendo? E aqueles que subiam com a legítima aspiração de poderem ter acesso a certos serviços, acabavam sendo tolhidos, porque não existia esta oferta. Então, isso começou a gerar um mau humor social, fruto da própria transformação social que nós tivemos. Então, o IPEA faz uma análise brilhante a esse respeito. Mas brilhante, sim, mas veja bem, é muito difícil você implantar melhorias de serviços públicos na máquina pública como um todo. Você não consegue fazer, é impossível. Mas você implantar na telefonia é simplesmente obrigar as empresas a cumprir contratos. E a gente não via de fora, nem na parte... Você tinha, por exemplo, uma secretária de Direito do Consumidor muito interessante lá. Foi apresentado um plano muito interessante de direito do consumidor, mas na hora de implementar, nós não vimos o Ministério das Comunicações cobrando mais pela melhoria dos serviços de telecomunicações. A própria presidente, anunciando naquele evento, você não via como... assumindo, digamos, essa responsabilidade de melhoria dos serviços públicos também. Nós tínhamos esse grande desafio. Tanto que, se você pegar, quando teve as manifestações de 2013, há um programa que Dilma lança de melhorias de serviços públicos e de reforma política. Tanto que ela propôs, porque nós tínhamos claro o seguinte, com aquela mudança que nós tínhamos, o sistema político brasileiro não estava mais absorvendo a insatisfação social. Havia uma deslegitimação da chamada classe política brasileira. Então é necessário você consultar a população para reformular o sistema político. O Congresso não quis nem ouvir falar daquele plebiscito. Claro, nem ouvi falar. A presidenta propôs, é como se nada tivesse acontecido, né? Então aí já foi descartado. No resto, se tentou fazer todo um conjunto de situações... Não tinha continuidade. Vamos pegar um caso aí, que foi a criação de uma rede social pública, inclusive para absorver as sugestões da rua e tudo, que foi incumbido, aquele que foi ministro do Planejamento depois, que era da Previdência, que era o melhor gestor. Gabas? Hã? O Gabas? Não. O Simão... Não, peraí, eu não sei. Não, foi ministro do Planejamento e foi o cara que conduziu a reforma da Previdência administrativa. Bom. Lembro. Mas era o melhor gestor. Ele começa a construir a rede básica, a rede pública lá, até aproveitando a espionagem americana lá. Sim. 3 meses depois, ele é colocado em outro lugar. A gente não via essa continuidade, tanto na parte de defesa do consumidor, que aquele plano foi apresentado, mas aquele plano teve. Sabe qual é a dificuldade que a gente tinha, né, se a gente fala? Nós não conseguimos comunicar as coisas que nós estávamos fazendo. Por exemplo, o consumidor brasileiro teve um plano, que é esse plano, com conquistas muito interessantes, quando, por exemplo, se criou um programa em que o consumidor poderia diretamente, ao fazer seu registro de queixa, resolver o problema diretamente com a própria empresa, o Ministério da Justiça fazendo isso. Isso teve uma solução de conflitos impressionante, só que nós não conseguimos. Eu dei 3 ou 4 coletivas sobre isto, junto com a Juliana, que é a secretária do consumidor. Não saía nenhuma linha. Então, ali você começava a ter um problema. Mas quer ver uma coisa interessante? Curioso. O contraponto que era? Eram os blogs. Sim. Os blogs, a minha área é economia. O primeiro ministro, desde os anos 70 que eu cubro a economia, todos os prêmios aí de Comuniques, mesmo fora da grande empresa, o primeiro ministro, o primeiro governo que eu fui colocado na lista negra foi o Guido Mantega, o Alexandre Tombini e o secretário do Tesouro. Ou seja, a arma nossa, que era a informação... Eu acho, olha, eu teria, há muita coisa que esse período todo assim, vai ter que nos fazer refletir muito. Uma das questões que nós vamos ter que refletir muito é, numa sociedade complexa como a atual, com todas essas variantes, como é que você se comunica com a sociedade. Especialmente se você quer conservar, a comunicação é fácil. Mas se você quiser transformar,
É muito difícil. Nós temos que encontrar mecanismos e formas inovadoras numa sociedade como essa de podermos estabelecer formas de comunicação. O presidente fora do governo está muito melhor de comunicação do que quando estava no governo. Eu te diria que nós temos que pensar nisso, refletir. Que seja muitas vezes, nas situações difíceis, você aprende. Nós temos que aproveitar essa experiência histórica triste que o Brasil está tendo hoje para aprendermos para o futuro. Então, mas veja bem, você está falando como se nós estivéssemos num processo evolutivo, de repente você tem uma trombada e você continua com o processo evolutivo. E o que está parecendo é que nós estamos entrando num aprofundamento do estado de exceção. Como é que você está vendo aí os próximos meses? Com muita preocupação. Eu quero te falar com muita preocupação, não como cidadão, sinceramente como cidadão. O que aconteceu nesse processo de impeachment não é porque eu fui advogado de Dilma, não. É pavoroso. É pavoroso. É pavoroso porque não é possível um presidente da República ser destituído pelos argumentos, com a debilidade que foi destituída, por uma decisão congressual. Não é possível. Como também não é possível, a meu ver, o Poder Judiciário não rever uma decisão como essa. Né? Eu sei que, por exemplo, em relação ao impeachment, nós temos uma posição clássica dos juristas que diz que o Judiciário não pode examinar o mérito ou o mérito de uma decisão de impeachment. Se ele é defensor do impeachment e o impeachment está previsto em lei, se ele é defensor da Constituição... Mas essa é uma posição clássica, desde o Paulo Brossard, etc. E vários ministros do Supremo sempre tangenciaram dizendo isso. Né? O que, inclusive, nos levou a nós discutirmos a justa causa só depois da propositura, porque nós não queríamos criar um biombo à decisão política negativo a nós. Né? Caso, porventura, o Judiciário dissesse que prevaleceria essa distância do processo de impeachment, que, a meu ver, contraria a Constituição, porque a Constituição é clara, ela diz nenhuma lesão de direito ficará afastada da prestação do Poder Judiciário. Muito bem, se os pressupostos jurídicos não estão atendidos, o Judiciário tem que intervir. Né? Mas esse contexto todo que foi colocado, a maneira com que Dilma foi deposta, né, sem fundamentos, por uma crise de popularidade, por uma crise econômica, esse tipo de coisa me deixa muito assustado, porque eu não sei, em relação ao futuro, o que nos espera. Quer dizer, por que vocês não questionaram antes a questão do mérito? Porque tinha um grupo de advogados que chegou a apresentar uma proposta. Eu expliquei a eles naquele momento o seguinte: foi apresentada a proposta, estava claro que não havia pressuposto, mas nós tínhamos um problema na CIF, assim, político. Isso foi análise política, não jurídica, feita com os articuladores políticos do governo. Eu disse o seguinte: enquanto nós tivermos uma chance de vencer no Senado, é melhor não propor coação. Por quê? Porque a possibilidade do Supremo dizer que não vou examinar o impeachment é grande. Por força daquilo que nós analisamos, do voto de ministros e também da posição tradicional do direito brasileiro. E nós fomos tangenciando. Nós discutimos primeiro as questões formais, depois eu entrei com o desvio de poder. No próprio desvio de poder, o ministro Teori chega a dizer que poderia ser mérito e não examinar. Então, aquilo nos mostrava que nós tínhamos uma possibilidade de insucesso grande pela posição tradicional. Ora, se o Supremo viesse e dissesse não vou apreciar mais nada do impeachment, isso seria explorado como... Então, mas depois que o Senado vota o impeachment, por que não entrou imediatamente? Nós entramos. Nós entrei 15 dias depois, 20 dias depois. 15 dias depois? Mas a possibilidade hoje a dúvida era... Se eu considerar como fato consumado... Nós tínhamos senadores que diziam que estavam em dúvida. Se esses senadores tivessem uma decisão judicial, a avaliação de todo o segmento político do governo, era do governo da fiel à presidente Dilma, dizia não, vai ser um desastre. A própria bancada dos senadores dizia isso. Olha, se nós tivermos uma decisão do judiciário dizendo... Fechou as coisas. Então, a decisão política que foi tomada é o seguinte: vamos entrar depois. Eu estava com a petição pronta para entrar no dia seguinte, só que existiram irregularidades no julgamento. Tá certo? Então, aí nós tivemos que incorporar à petição outras irregularidades. Por exemplo, se discute lá se podia se fazer o fatiamento da inabilitação ou não. Ah, não pode? Bom, então tem questões minhas que foram decididas de maneira equivocada antes. Então, eu tinha que colocar tudo isso na petição. Então, nós tivemos aí alguns dias para adaptar o mérito que já estava pronto às situações processuais que foram colocadas. Nós entramos em seguida também, logo depois da pronúncia, com uma outra ação, porque o Anastasia inovou a denúncia, no meu modo de entender, não foi dada a liminar também pelo Supremo, né? Que, na verdade, houve uma mudança do libelo, a meu ver. O Supremo não entendeu assim, ainda vai ser julgado em caráter definitivo isso. Então, há todo que foi? Aquela ideia de pegar o conjunto da obra? Não. Ele, na verdade, o Anastasia, ele passou a viver uma situação engraçada no relatório dele.
Porque ele nos acusou lá da situação das pedaladas, né? E na questão dos decretos. No caso das pedaladas, eles diziam que era uma operação de crédito. Só que tinha um problema, a tese da operação de crédito. Você já viu operação de crédito sem prazo? Eu nunca vi na minha vida. Você também, como estudador, nunca viu. Quer dizer, quando você faz um empréstimo, quando é que você me devolve? Qual é o prazo? E não tinha prazo. Então, isso tornava a tese da operação de crédito bastante fragilizada. Então, o que o Anastasia faz? Ele cria um prazo. Eu até brinquei na defesa chamando de prazo anastasiano, porque um prazo que ele inventou da cabeça dele, construiu da cabeça dele, mas disse que aplicava, e que tinha que ser aplicado. O que era esse prazo? Aí pegou o Código Civil, a Dilma tinha baixado uma portaria depois da decisão do Tribunal de Contas da União, mandando pagar naquele prazo, falou, tá vendo? Então podia pagar naquele prazo, então esse prazo se aplica para o passado. Bom, então ele criou um prazo. Só que quando ele cria o prazo, ele entra numa contradição, porque o atraso de Dilma, pelo prazo que ele criou, era só de 4 meses. Então como é que... E o valor, olha, pequenininho. Então ele diz que Dilma deveria ter pago as dívidas com o Banco do Brasil desde 2008, no primeiro dia do governo dela, no segundo mandato. Ao não fazer, cometeu crime de responsabilidade. Então, no ato da posse, ela tinha que ter mandado pagar. Ora, essa tese, ele acrescentou algo que nunca havia sido discutido anteriormente na autorização da Câmara. Inclusive, propôs novos dispositivos legais em que Dilma fosse incriminada, dizendo que era uma mera correção, uma mera emenda ao libelo. Não, não era emenda, ele incluiu uma nova acusação. Nós impetramos um mandado de segurança sobre isso. Antes do julgamento, foi negado a liminar. Então, diante de todas essas situações que ocorreram no julgamento, né, situações que durante as sessões de julgamento aconteceram, nós então pegamos essas questões formais, colocamos com a falta de motivo, de justa causa, e aí propusemos a ação. Por isso teve algum lapso de dias aí depois. Mas só não propusemos antes, porque essa ação estava pronta realmente, porque achávamos que isso poderia servir, caso de derrota, como um biombo decisório político. Cá para nós, a intenção de entrar com o julgamento de méritos é apenas para o Supremo explicitar a sua posição, aí alguns senadores que se diziam em dúvida diziam, mas olha, o Supremo disse que não, agora eu vou julgar. E aí eu ia ser acusado de ter feito um erro tático da defesa. A questão das cortes internacionais, o que tem de o efetivo que aí que... Você só pode chegar à Corte Interamericana de Direitos Humanos através da comissão. Só governos têm esse acesso. Alguns parlamentares ingressaram com uma representação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, deputado Vadi Damu, o deputado Paulo Teixeira ingressaram, e outros parlamentares ingressaram com essa representação que está em exame ainda na comissão. Claro, eu não tenho a menor dúvida que a decisão tomada pelo Senado e pela Câmara afrontou jurisprudência da Corte Interamericana. Inclusive cito isso na nossa defesa. Por exemplo, parlamentares não podem dizer previamente, antes do julgamento, como é que vão votar. Porque senão é uma ofensa ao direito de defesa. Isso já há decisão da Corte Interamericana. Isso é ofensa a direito de defesa, que é o direito humano. Né? Da mesma forma, partidos não podem fechar questão orientando como é que vota o julgador, porque ele é um juiz ali. E aconteceu na Câmara. Então, há várias questões que ferem a jurisprudência da Corte. Então, eu não tenho dúvida que se esse processo chegar à Corte, haverá uma decisão favorável. Agora, quando chegará? A demora desses organismos internacionais, ela é muito grande. Bom, chegamos ao final dessa entrevista com o ex-ministro José Eduardo Cardoso. Uma boa noite.